Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. No Amapá, me convenci que a medida mais prudente para a proteção dos eleitores e da rigidez do processo eleitoral seria a suspensão das eleições. Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos Malu Gaspar, lá no Rio de Janeiro. Fala, Malu. Oi, gente. E aí, animados com as eleições? Muito. José Roberto de Toledo, aqui perto em São Paulo. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Um apresentador de TV que nunca deu um dia de serviço na vida pública, um playboy, que na vida pessoal é isso que o Luciano Huck é, um playboy. Ele quer começar sendo presidente do Brasil. E hoje temos ainda a participação especialíssima dela, que está de volta com a gente no Batente depois de ter sido mãe logo no começo dessa pandemia. Olá, Thaís Bilenque, bem-vinda de volta. Opa, obrigada, que saudade. Planejou tudo direitinho para voltar na eleição. Tudo agora, pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Muito bem, com essa formação especial, a gente passa agora para os assuntos da semana. Vamos abrir o programa falando do primeiro turno da eleição municipal, que acontece agora no domingo. Vamos discutir um pouco as pesquisas e as tendências nas principais cidades do país. Em seguida, vamos falar das articulações que vieram à tona essa semana entre Sérgio Moro e Luciano Huck e que causou certa ciumeira em Rodrigo Maia e João Dória, tudo com vistas à sucessão de Bolsonaro em 2022. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala do caso de suspensão dos testes da vacina Coronavac, da tentativa de Bolsonaro de faturar com isso e o que esse episódio revela sobre o uso político da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É isso, vem com a gente. Muito bem, temos eleições neste domingo. Algumas capitais do país mostram amplo favoritismo de quem está no poder. Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, por exemplo. Em São Paulo, nós temos uma situação de provável segundo turno, mas nem isso é certo. O Bruno Covas, do PSDB, está na frente, abriu vantagem. E existe um pelotão disputando a vaga para o segundo turno, eventual vaga para o segundo turno. Pelotão do qual fazem parte o Guilherme Boulos, do PSOL, o Márcio França, do PSB e o Celso Russomano, do Republicanos. No Rio de Janeiro, a gente também tem uma situação parecida, com o Eduardo Paes, do DEM, na frente. E uma disputa pelo segundo turno que se dá hoje entre o atual prefeito Marcelo Crivella, delegada Marta Rocha do PDT, e abaixo deles, mas em empate técnico, a Benedita da Silva do PT. Zé, dei aqui uns highlights, mas você pode fazer, acho que um panorama nacional. O que dá pra gente iluminar aí? Bom, 4 capitais... Vai ser muito difícil tirar a vitória em primeiro turno do atual prefeito ou do seu candidato, né? Eu destacaria o Calil em Belo Horizonte, que é um prefeito muito bem avaliado, está disparado na frente, o segundo colocado está muito, muito atrás. Então, salvo haver alguma hecatombe em Belo Horizonte nas próximas 48 horas, ele deve ser reeleito já no primeiro turno. Em Salvador, o ACM Neto está concluindo o segundo mandato, não poderia, assim, disputar o terceiro, lançou um candidato, o candidato dele é franco favorito, né, também, porque o ACM Neto tem um segundo maior saldo de avaliação positiva entre todas as capitais, só perde para Surita lá em Boa Vista. E a tendência em Florianópolis e Curitiba é a mesma, embora a vantagem dos dois prefeitos lá que disputam a reeleição não seja tão grande assim quanto em Belo Horizonte, mas é uma vantagem muito, muito folgada. Rafael Greca em Curitiba e o Jean Loureiro em Florianópolis. É do DEM, Greca é do DEM, o ACM Neto e seu candidato também são do DEM, ou seja, o DEM está bem na foto nessa eleição, vai sair fortalecido, como eu acho, aliás, que é uma tendência geral nessa eleição, que são os partidos da antiga direita ou do centrão saírem bem nessa eleição. Agora, eu queria falar de algumas cidades que têm disputa, vou começar por São Paulo, saíram aí novas pesquisas do Ibope, hoje a pesquisa que estava censurada do Datafolha foi publicada, porque
o Tribunal Regional Eleitoral cassou a censura. Feita pela campanha do Russomano, né? Exatamente. Bom, a campanha do Russomano é o desastre anunciado, né? A gente cantou essa bola aqui com muitas semanas de antecedência e não deu outra. Ele está despencando porque o Russomano nunca teve intenção de voto. O que ele tem é apenas efeito memória. É um nome conhecido, então já é tradicional. Vai para a terceira derrota consecutiva em campanhas majoritárias em São Paulo, Russomano, porque não tem consistência. E se não bastasse isso, é uma campanha muito mal executada, muito mal bolada, com uma estratégia desastrosa, que colocou em evidência o principal adversário que está subindo, que é o Boulos, com quem ele está disputando o voto. Com isso, fez com que o Boulos polarizasse os votos anti-bolsonaristas, que era tudo o que ele queria, o Boulos queria. Então, é uma campanha extremamente desastrada. Eu só não vou cravar que ele não irá para o segundo turno por duas razões. Primeiro, porque, embora não seja a principal opção, pode não haver segundo turno, né? O atual prefeito Bruno Covas está em ascensão, bastante acelerada, eu diria. Há um paralelo entre a situação do Bruno Covas hoje com a situação do Dória 4 anos atrás. O Dória acabou ganhando pela primeira vez na história de São Paulo a eleição no primeiro turno. Não acho que esse seja o cenário mais provável, mas não acho que seja um cenário descartado. Não acho que é provável porque tem uma diferença fundamental em relação a 2016, quando havia uma maioria clara de paulistanos querendo tirar o PT do poder e foi um voto antipetista e foi todo ele canalizado no Dória no último minuto em detrimento do Russomano. Dessa vez é diferente, porque o candidato do PT, o Gilmar Tato, não serve nem sequer para provocar paixões contrárias ao partido. Então, não existe esse desejo de você liquidar logo a fatura para tirar o PT do poder. O que eu acho que é o cenário mais provável hoje é Covas e Boulos, embora não dê para descartar totalmente o Russomano, porque é preciso ver o que o Bolsonaro vai fazer nas próximas 48 horas, se ele não vai tentar descarregar o pouco prestígio que lhe resta em São Paulo na candidatura do Russomano e eventualmente fazer ali uma respiração boca a boca e ressuscitá-lo. Acho também um cenário improvável, mas eu não acho que seja impossível. E o outro candidato, que é o Márcio França, do PSB, esse daí não me parece ter fôlego nem consistência para chegar lá no final. O que a gente está vendo é a cristianização da campanha do Gilmar Tato do PT, como a gente previu que ia acontecer. O eleitorado petista está indo para o Boulos, não está indo com muita rapidez, mas é consistente. E tem um dado aqui que é muito interessante, que é o seguinte: o pessoal do Google ouviu o nosso podcast na semana passada. O Marco Túlio Pires e a Keila Guimarães me mandaram um estudo muito interessante sobre como o Google Trends, ou seja, aquilo que as pessoas vão buscar no Google na véspera da eleição, acaba revelando o que às vezes as pesquisas de intenção de voto da véspera não conseguem mais revelar, porque essas buscas são feitas depois que a última pesquisa vai a campo, porque o eleitor está deixando cada vez mais em cima da hora para decidir seu voto. E olha só que interessante como revela o comportamento do eleitor na eleição passada. Eles mostram aqui no estudo deles que Witzel teve um aumento de buscas pelo nome dele no Google de 1.813% no dia 6 de outubro, quando aconteceu o primeiro turno, em relação a 30 de setembro daquele ano, né? Mesma coisa aconteceu com Romeu Zema, um aumento de 1.541%. Enfim, o que eu quero dizer com isso é, não dá para prever o resultado da eleição com base no Google Trends, mas ele é uma ferramenta que ajuda a ver essas últimas horas, últimas 24 horas, quando não tem mais pesquisa, porque as pesquisas foram feitas com um dia de antecedência, né? Então, olhando o Google Trends em São Paulo, o que a gente vê é que a candidatura que está despontando com mais curiosidade é o do Boulos. Mais até do que o do Bruno Covas, que já é conhecido, já está com um eleitorado mais consolidado, tá certo? Então, cerca de 45% das buscas feitas entre os nomes do Márcio França, Guilherme Boulos, Bruno Covas, Celso Russomano e Gilmar Tato, 45% foram sobre o nome do Guilherme Boulos nas últimas horas, o que explica parte desse crescimento e aponta uma tendência que, na meu ver, o torna favorito para chegar ao segundo turno contra o Bruno Covas, caso esse segundo turno aconteça.
Muito bem, Toledo. Está bom para você? Então eu vou passar para Malu. Já que o Toledo fechou aí o São Paulo, vou falar um pouco do Rio, porque aqui existe esse cenário um pouco embolado, mas a discussão é um pouco diferente, porque aqui o que está havendo é uma disputa pelo voto útil, principalmente na esquerda, mas também na direita, porque a gente tem o Eduardo Paes, que é o ex-prefeito também do DEM, aí ó, o DEM novamente, com 34% de intenção de voto, ele deu até uma subida nos últimos dias, e ali, disputando o segundo lugar, você tem embolados o atual prefeito Crivella, com 14%, Marta Rocha, com 11%, e Benedita da Silva, com 8%. Marta Rocha do PDT, Benedita do PT. Nesses últimos dias, nessa reta final, começou uma discussão entre os apoiadores do Crivella, tentando captar aí uns 5% que estão com o Luiz Lima, que é do PSL, que também é bolsonarista, mas principalmente entre os apoiadores de Marta Rocha e Benedita da Silva, dizendo que, bom, falta pouco, em tese, para Marta Rocha se tornar a candidata que vai disputar no segundo turno com Eduardo Paes. As pesquisas mostram que ela tem não só uma rejeição baixíssima de 14%, como também maiores chances de disputar com o Eduardo Paes no segundo turno. Mas, enfim, e aí começou uma discussão aqui na esquerda em que os apoiadores da Benedita dizem que o voto útil tem que ser na Benedita, que esse é o voto útil de esquerda, anti-Bolsonaro, e os apoiadores da Marta, muita gente também do PSOL e de outros partidos de esquerda, pregando que o voto útil da esquerda tem que ser na Marta Rocha, que tem mais chances nessa disputa. E aí, isso tem causado uma certa divisão que pode acabar até levando mesmo o Crivella ao segundo turno, apesar de todos os indicadores impressionantemente péssimos, né? Ele tem mais de 60% de rejeição aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo assim, o presidente Bolsonaro tem feito todo o esforço que ele pode, agora mais forte. No programa passado a gente falou que o Bolsonaro estava meio tímido ali na defesa do Crivella, agora ele tem feito um discurso mais enfático em relação a isso. E esse apoio do Bolsonaro tem sido uma constante também em outros locais. Eu queria aproveitar para comentar aqui essas lives diárias que o presidente está fazendo desde segunda-feira, em apoio aos candidatos dele. Está chamando para o Palácio esses candidatos que ele tem apoiado, mas que estão em dificuldade nas campanhas, para fazer lives, e fica segurando cartaz com o número, o nome dos candidatos que ele apoia. É uma bagunça, né? Uma miscelânea. Não, sem contar que você está usando instalação pública para fazer campanha, né? Isso já Exato, foi, inclusive, exato. contestado, porque não só a instalação pública para fazer campanha, como também a Joyce e o Orlando em São Paulo entraram com uma ação argumentando que, na verdade, ele está fazendo um segundo horário eleitoral, né? Fazendo campanha para todo tipo de candidato dele. Aí eu vejo realmente uma tentativa do presidente de salvar um pouco essa imagem dele de um certo vexame, apesar dele não ter se empenhado na campanha no começo. Acho que ele se tocou que vai pregar nele aquela pecha que a gente já falou aqui, né? Do Bolsonaro Jagger, né? O cara apoiou, o candidato dançou, né? E ele tem feito essas lives tentando nacionalizar, falando em voto em candidatos da direita. Isso também é uma tônica que eu tenho visto nos apps bolsonaristas. Você vai votar em candidato vermelho e tal, que é uma tentativa de nacionalizar o debate da eleição, que tá claro que não tem nada a ver, assim, que não é assim que tá funcionando, nunca foi assim eleição municipal. Às vezes você tem um pouco esse caráter por uma questão conjuntural, mas em geral a eleição municipal não tem a ver com questões nacionais. E um exemplo disso é a delegada Patrícia de Recife. Eu queria comentar porque eu achei um caso interessante, inusitado. A delegada Patrícia, inclusive, foi a primeira candidata que ele chamou lá para o Palácio do Planalto e fez uma deferência a ela, justamente nesse discurso: não vote em vermelhos. Em Recife você tem 2 candidatos da esquerda, PT com a Marília Reis, PSB com o João Campos, então você não pode deixar o comunismo, o socialismo avançar em Recife, tentando apelar para esse sentimento anti-esquerda de uma fatia do eleitorado de Recife. Mas não adiantou, e não tem adiantado, porque lá tem uma questão que é o seguinte: já faz uns 10 dias, foi no dia 19 de outubro, começou a circular em Recife algumas postagens que ela fez em redes sociais lá para 2011 sobre Recife, chamando o Recife de Recífilis e dizendo que a cidade tinha gente feia
nunca vi tanta gente feia reunida. Eu estaria em um parque de horrores, ela disse. Ela não disse que era em Recife, mas ela mora em Recife, né? E também falou que em Recife a maioria das pessoas só está viva porque é ilegal atirar nelas. Essas postagens viralizaram muito rapidamente, foram super exploradas pelos outros candidatos. E quem conhece bem Recife, que é uma cidade maravilhosa, que eu adoro, sabe que o recifense é muito orgulhoso da sua cidade. É o primeiro carnaval do mundo, é o maior carnaval do mundo. E aí o resultado disso é que ela atingiu uma rejeição de 40%. É a candidata com maior rejeição em Recife, é a delegada Patrícia. Ela simplesmente sepultou as suas chances de ir para o segundo turno. Até o Mendonça Filho, que é do DEM, que estava meio comendo poeira ali na direita atrás dela, deu uma recuperada, mas provavelmente não vai ser suficiente para a eleição, o cenário mudar. Então nós vamos ter muito provavelmente um segundo turno de primos entre uma candidata do PT, que é a Marília Reis, e o João Campos. E aí, nesse caso, os cenários para o segundo turno mostram uma disputa bastante apertada. Talvez Recife seja o único lugar onde o PT tem realmente chances de eleger alguém, embora a gente saiba que segundo turno ainda vai ter muita mudança. Não sei para onde vão esses votos da delegada Patrícia. Thaís Bilenque, de volta. Vamos falar um pouco do quê? De Macapá, né? Vamos falar de Macapá. Da situação indefinida lá, né? Muito indefinida. Vou desenferrujar aqui com uma eleição muito quente, porque... E tá quente porque não tem ar-condicionado nem ventilador, né? Eu pensei a mesma coisa, mas não quis falar. E porque um incêndio, né, fez com que acabasse o fornecimento de energia elétrica. Então, a situação lá em Macapá e no Amapá, de modo geral, é caótica e muito dramática. Já tem 15 dias que a população está vivendo ou sem nada de energia ou energia intermitente, então perdendo alimento, sem água para tomar banho, para beber, para necessidades básicas, sem conseguir carregar o celular, se aglomerando em shopping no meio da pandemia, porque, como se não bastasse um apagão dessa proporção no estado, estamos vivendo um novo pico de Covid no Amapá por conta de um isolamento muito mal feito desde o início da pandemia lá. Então é um drama realmente, e no meio desse drama todo, o candidato da oposição, que é o Capiberibe, ex-senador pelo PSB, que tem o apoio da Rede, a coligação deles dois, já tinha pedido um tempo atrás que as eleições fossem adiadas, porque não bastasse tudo isso, obviamente a população ficou revoltada, está indignada, começou a ter protesto, quebradeira, violência, então estava uma situação um pouco turbulenta, né, para acontecerem as eleições. Eles alegam isso. O Tribunal Eleitoral tinha recusado, estava dizendo que energia tinha bateria para as urnas, que tudo estava garantido, que ia funcionar. E aí, quarta-feira à noite, saiu um novo Ibope mostrando o derretimento do candidato Josiel Alcolumbre. Josiel Alcolumbre é o José Samuel Alcolumbre, irmão do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, Davi. Bem, ele estava usando toda a estrutura que ele tinha, assim, de articulação em Brasília, para formar uma coligação com 12 partidos para o irmão, com o apoio, inclusive, do prefeito, Clécio Luiz, que era da Rede, que se aliou ao Capiberibe e, portanto, foi desfiliado no meio da campanha, desidratando ainda mais a oposição. Então, o que aconteceu? Ele estava com 31% e aí veio esse caos todo e, obviamente, a conta está batendo na porta dele. Então, esse Ibope mostrou ontem que ele saiu de 31% para 22%. Ontem à tarde, enquanto eu estava apurando, os candidatos estavam mesmo dizendo que estava tendo um refluxo, porque os Alcolumbre estavam querendo manter a eleição no domingo e perceberam, no meio da confusão, que talvez isso não fosse conveniente para eles e já estavam articulando um adiamento. Tanto é assim que o Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já tinha dito que a eleição estava garantida, que não tinha necessidade de adiar. E aí, segundo a apuração da revista Cruzoé, o Davi Alcolumbre conversou com o Barroso exigiu que o Tribunal Regional Eleitoral pedisse o adiamento. Horas depois da divulgação da pesquisa, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, Barroso, numa decisão liminar dele, decidiu adiar as eleições, mas por enquanto a situação é essa, e é uma situação que mostra que também a eleição está totalmente indefinida, porque o Capiberibe, que estava em segundo lugar com 15%, também caiu, e aí 2 deputados, um estadual, que é o Antônio Furlan, do Cidadania, e uma federal, que é a Patrícia Ferraz, do Podemos, cresceram e estão empatados em segundo lugar com 15%. Então é uma situação completamente imprevisível que está acontecendo. É uma calamidade
impunidade, né, o que está acontecendo lá. Quer dizer, não bastasse os bravos moradores de Macapá sofrerem com a incompetência da empresa de energia, essa interferência do presidente do Senado para salvar o irmão, mexendo no resultado da eleição, com a conivência, cooptando o apoio do presidente do TSE, isso, se fosse em outra cidade, talvez estivesse gerando um escândalo nacional, né? Agora, eu vejo razões também para, a parte essa questão do Alcolumbre, que não é irrelevante, pelo contrário, vocês colocaram isso muito bem aqui, há razões para quem defende o adiamento dessa eleição, né? Porque as pessoas não têm água, não têm geladeira, não têm o que comer. Não, mas tem um agravante nessa história, que é o seguinte, tem outros 2 municípios sem energia e só foi adiada a eleição em Macapá. Randolfo Rodrigues acabou de mandar essa mensagem agora dizendo isso, muito estranho, porque de fato teria motivo para adiar, né? Houve uma leniência, incompetência, o que seja um descaso, eles demoraram muito para tomar a primeira providência. E esse caso é Brasil real entrando pela janela da festa da democracia, né? Lá vem o Brasil. Fernando, queria falar de Fortaleza, que é uma eleição muito peculiar, porque os 3 candidatos que estão na frente, o capitão Wagner do PROS representa o Bolsonaro, o José Sarto do PDT representa a família Gomes, né, do Ciro Gomes e do Cid Gomes, e a Luiziane Lins, ex-prefeita do PT, representa o PT, que é poder, né, o governador é petista no Ceará. O cenário que a gente tem lá é que você tem 2 favoritos para irem para o segundo turno, que é o capitão Wagner e o José Sarto, que é um deputado estadual do PDT, desconhecido, mas que está pegando carona na popularidade do atual prefeito e no apoio da família Gomes. E a Luiziane Lins, dependendo do instituto que você olha, com mais ou menos chance. No Datafolha, ela já está fora da disputa, porque ela aparece com 15% em queda, chegou a ter 25%, contra 27% do Sarto e 30% do Wagner. Já no Ibope, o cenário é um pouco diferente, o Sarto aparece com 29%, o capitão Wagner com 27% e ela com 24%, ainda no empate técnico. Agora, o que eu acho interessante é porque você tem um confronto de 3 grandes forças políticas nacionais sendo representadas lá em Fortaleza. Parece ser o cenário mais provável. Você vai ter um segundo turno em que os Gomes vão ter que pedir apoio para os PT, embora eles sejam próximos do governador, vão ter que pedir apoio para o partido que eles hostilizaram o tempo todo para terem chance de ganhar o segundo turno contra o capitão Wagner. Ironias do destino. Outra cidade que eu queria falar rapidamente é Porto Alegre, porque em Porto Alegre a Manuela Dávila do PCdoB continua liderando e está em primeiro lugar, mas houve uma recuperação do atual prefeito, o Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que é mal avaliado, mas cresceu nas últimas pesquisas e empatou na chance de ir para o segundo turno com o Sebastião Melo do MDB, e houve uma reviravolta de última hora, que foi a renúncia do Fortunati, do PTB. E isso embolou toda essa disputa de segundo turno, e pode ser que a Manuela acabe vindo a disputar contra o atual prefeito Nelson Marquesan, que é um bom cenário para ela, dada a avaliação negativa que o Marquesan tem, ou contra o Sebastião Melo, do MDB, e é um cenário que está bastante incerto e, enfim, só vamos saber depois das urnas apuradas mesmo. Será com emoção em Porto Alegre. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Eu aproveito para lembrar os ouvintes que domingo tem mais. Vão ter que aguentar a gente. Às 5 da tarde a gente vai entrar ao vivo com o Foro nas Eleições. Vai ser transmitido no YouTube, no Twitter e no Facebook. A gente espera vocês por lá para sofrer junto em tempo real. Dito isso, a gente passa agora para o segundo bloco do programa para tratar de Sérgio Moro, Luciano Huck e outras figuras bem intencionadas de olho em 2022. A gente já volta. Este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre, assiste e avalia filmes, de clássicos cults a obras-primas premiadas. É o seu festival de cinema online. Na MUBI, todo dia estreia um filme, e eles são escolhidos por nossos curadores, e não por um algoritmo. Assim, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que buscando o que assistir.
Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro. Muito bem, coincidência ou não com a realização de eleições aqui e com a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, o fato é que forças políticas estão se movimentando com mais desenvoltura de olho na sucessão de Bolsonaro. No domingo, o repórter Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, publicou uma matéria relatando o encontro que houve na casa de Sérgio Moro entre ele e o apresentador Luciano Huck. Foi o primeiro encontro pessoal que tiveram para discutir possível aliança para 22. Isso causou um baita rebuliço, em primeiro lugar porque a candidatura foi chamada como uma candidatura de centro. Isso foi muito questionado, tanto pelo Rodrigo Maia, que veio dizer que o Moro é de extrema direita, quanto pelo Ciro Gomes, que também aproveitou para desqualificar o Luciano Huck, dizendo que um apresentador de TV é uma profissão muito digna, mas que não dá a ele a menor condição de pilotar os destinos do país. Enfim, essa conversa destravou uma série de articulações que começam a ser feitas. A gente está entrando na era da dança do acasalamento agora, eu acho, né? Depois da eleição isso só vai se intensificar. Malu, o que você tem para contar para a gente sobre esse encontro, sobre essas conversas e sobre o que essa turma está pensando? Bom, eu andei conversando com gente aí próxima, tanto ao Huck como ao Moro, e também com bastante gente em Brasília aí sobre esse causo. E acho que dá para concluir duas coisas. Primeiro é o seguinte, considerando que o Huck e o Moro, mesmo enquanto o Moro estava no governo, eles conversavam, e depois da saída do Moro, eles conversaram algumas vezes por Zoom, falando de política, considerando aí esses cenários, como a matéria mesmo da Folha já colocou. E da mesma forma, Moro e Mandetta, Moro e Santos Cruz, esses caras têm conversado com frequência na tentativa de encontrar ou formar uma candidatura alternativa, que eles gostariam que fosse o Biden brasileiro, né? Nessa tentativa de dizer que seria alguém de centro, que poderia unir um amplo arco de apoios, desde gente de esquerda, como aconteceu com Biden, até a centro-direita, que é o que eles querem, o que eles imaginam. E aí, essa eu acho que é a razão pela qual essa conversa veio à tona. A gente conhece no jornalismo, na política, a expressão balão de ensaio, que é o cara jogar uma informação, deixar vazar ou passar essa informação para os jornais para testar a recepção. Mas o fato é que é o seguinte, a própria recepção mostrou que esses nomes, nenhum desses nomes tem esse condão de ser o Biden brasileiro, porque todos enfrentam rejeição de algum setor desses que eu citei aí, que eles precisariam unir para configurar essa candidatura que representaria, sei lá, o bom senso, o apego à ciência, esse tipo de coisa. E principalmente por causa do Moro, que eu nem sei dizer se ele é de centro-direita, eu sei que ele é de direita. Não colocaria também de extrema-direita, como diz o Rodrigo Maia, senão para onde que vai o Bolsonaro? Cai para o outro lado do espectro. Temos que inventar uma outra categoria para o Moro, é direitaça. Então inventa uma categoria, porque senão não sei o que dá para fazer com o Bolsonaro. Agora, de fato, ele é de direita e ele tem apelo nesse eleitorado. E o Luciano Huck está conversando com o Moro porque sabe que eles disputam esse eleitorado. Os pesquiseiros aí que olham isso de perto já constataram que eles estão na mesma faixa de público. Então, todas essas conversas visam tentar constituir uma candidatura que não seja todo mundo tentando disputar esse eleitorado. Entrando mais especificamente na questão da rejeição, no caso do Mandetta, ele é do DEM, muito difícil emplacar um arco tão grande de aliados, é ex-ministro do Bolsonaro, teria essa dificuldade. O Huck é muito conhecido, tem penetração entre a população mais pobre, mas tem uma enorme âncora política para ele, que é a própria TV Globo, né? Ele é visto como um homem da Globo, que iria para o governo defender os interesses da Globo, e isso pode se tornar pesado para ele, caso ele se torne candidato. Mas o que me chama atenção nisso é a reação da classe política. Primeiro que logo ali que a Folha de São Paulo publicou essa reportagem do Fábio Zanini, Brasília entrou em polvorosa. Os políticos, agentes públicos, gente que tem interlocução com o Huck, por exemplo, no Centrão, enlouquecidos no Zap, mandando mensagens, falando já desse discurso de extrema-direita, que certamente foi gestado aí nessas conversas de bastidores no Zap dos políticos, e que o Rodrigo Maia logo veio a vocalizar aí numa entrevista, e que é o que muita gente ali em Brasília gostaria de ter dito. E para ilustrar esse clima em relação ao Moro, que pode inclusive dificultar a formação de uma chapa, eu queria trazer o bastidor para vocês. Vocês lembram quando eu estive em Brasília algumas semanas, até a gente gravou o foro de lá?
Eu fui falar principalmente com gente do governo e ligada ao Centrão. E o que eu mais ouvia, mesmo sem perguntar, eram frases de absoluta ojeriza ao Sérgio Moro. Você está conversando com um político sobre um assunto qualquer e, de repente, vinha logo uma resposta, encaixavam o Moro, sempre classificando como alguém que destruiu a política, que perseguiu inocentes, inimigo número 1 de toda a classe política, todo mundo fazendo muita questão de falar e num tom, assim, de certo alívio, porque como estava em discussão ali, era a indicação do Cássio Nunes, ele estava para assumir, ia ter a sabatina, tinha aquele clima assim, acabou o Moro. Sabe aquele alívio de quando você ganha um campeonato e tá ali numa alegria porque você eliminou um adversário? Era esse o clima. E o que me impressionou foi isso. Tinha um foco no Moro do qual eu não tinha notícia. Eu achei que o Moro já estava lá no passado, já foi ministro, já acabou e tal. E eu vi isso naqueles dias. Eliminamos o Moro. E me parece que eles estavam muito certos disso, tanto que o presidente Bolsonaro, nos últimos dias, se voltou contra o João Dória, a vacina, num indicativo de que, pelo menos naquele momento, o Bolsonaro não estava vendo o Moro como ameaça, né? Também não acho que vai ter chapa Moro-Huck, não me parece provável, até o Esperidião a mim falou que acha que essa chapa é uma especulação sem qualquer consequência e não é um projeto. Eu tendo a concordar com ele, porque são duas figuras muito difíceis. O Huck mesmo já falou para interlocutores dele, ele nunca seria vice do Moro. E o Moro também nunca seria vice do Huck. Então isso daí vai dar em nada. Eu não sei se o Moro não seria vice. Ele teria dificuldade pela personalidade dele. Tudo isso para dizer que se as forças políticas brasileiras estão procurando um Biden brasileiro, não é nenhum desses caras. Tem que ser um outro nome que agregue e não divida e que eu acho que não está posto. Pode ser que surja agora uma grande busca, até pelo exemplo americano, mas não é nenhum desses. A lógica é outra, porque lá a eleição americana se polariza em duas candidaturas. Aqui você claramente não vai ter uma frente ampla contra o Bolsonaro, você vai ter mais de uma candidatura. Provavelmente duas no campo da esquerda, talvez uma, se o PT e o Ciro Gomes se entenderem, o que é improvável, e uma ou duas candidaturas alternativas à direita. Aquele que passar para o segundo turno, eventualmente contra o Bolsonaro, nem se sabe se o Bolsonaro vai para o segundo turno também, pode ser considerado o Biden, mas é outra lógica, é outra dinâmica. Existe um ambiente muito mais fragmentado e complexo, enfim. Toledovski. Ideias fora do lugar, né? Em homenagem ao Roberto Schwartz. Roberto Schwartz. Nada faz sentido nessa conversa. Nada, absolutamente nada. Não existe Biden brasileiro, não existe Biden, não existe democrata e republicano. E nós estamos falando de dois náufragos históricos, né? Quer dizer, tanto o Sérgio Moro quanto o Luciano Huck perderam o bonde da história. A chance que eles teriam tido de disputar qualquer eleição majoritária passou, na meu ver. Agora, você imaginar uma chapa com dois candidatos globais, brancos, do Sudeste, Sul-Sudeste, antipolítica, com a mesma plataforma contra a corrupção, enquanto a gente está tendo uma eleição que está mostrando a vitória majoritária da classe política mais arraigada, com os representantes do DEM e do Centrão liderando as pesquisas, para mim é completamente ideias fora do lugar. Não tem nenhum propósito, nenhum cabimento. Não vejo como. Vamos lembrar, o Moro é o enjeitado do Bolsonaro. Saiu pelas portas dos fundos escorraçado do governo de extrema-direita por incompetência. E o Huck é o brother do Aécio Neves. É o cara que estava lá na casa do Aécio achando que o Aécio ia ganhar a eleição de 2014. Tem aquela imagem clássica dele olhando com um cara de 1000 interrogações. Alguém anotou a chapa do caminhão que me atropelou? Sem contar o principal. Nenhum dos dois tem partido. E não vão ter. Zé, eu concordo com a primeira parte do que você falou, que é ideias fora do lugar, é uma definição perfeita, mas eu acho que discordo em relação à viabilidade eventual deles. Acho que existe espaço para o discurso do Moro, a imagem que ele galvanizou de ser o xerife contra a corrupção, ele ainda tem um cacife político em relação a isso, e acho que o Luciano Huck, que também vejo fragilidades imensas e vulnerabilidades na candidatura dele, mas acho que ele tem apelo por tudo que ele construiu. Ele vai lá, toda semana, dá uma casa de presente, a mulher chora na frente dele, ele passa a mão na cabeça, faz aquela coisa sentimental, depois pega o jatinho e vai para casa. Enfim,
apesar disso tudo, eu não tiraria eles do páreo de maneira tão taxativa. Tem um movimento aí que acho que a gente não mencionou, mas é importante, que ele no dia seguinte foi falar com o Rodrigo Maia, né? Então ele também não ignora isso que o Toledo falou. O Rodrigo Maia justamente alimenta essa vontade de se tornar um candidato a vice aí, baseado no bom resultado do DEM, nas eleições municipais, crescimento do DEM. Então o Luciano Huck também não ignora isso. Eu acho que ele foi ali dar um afago ali no Moro e tal, para tentar se posicionar. As pretensões do riquinho de São Paulo, né? Falamos do riquinho do Rio, tem o riquinho de São Paulo que Dória, quer ser presidente da República, exato. Thaís Bilenque, organiza essa discussão aí, Thaís. O único comentário que eu tenho pra fazer é o seguinte. O Ciro Gomes, quando foi desancar essa articulação toda, desmereceu o Huck, depois desmereceu o Moro. E a única pessoa pra quem ele deu alguma credibilidade era o Dória, né? Dizendo que, bom, ele já foi prefeito, governador, ele talvez possa mesmo disputar. O que me indica, ele deve ter lá algum tipo de informação sobre, provavelmente, as dificuldades que o Dória vai enfrentar em 2022, se ele seguir adiante. Tá escolhendo o adversário, né? As perspectivas são terríveis pro Brasil. O Bolsonaro vai passar maus bocados aí. E daí, minha intuição é de que ele vai partir pro jogo sujo em cima desses adversários, com a montagem disso que eu tô chamando de polícia política, porque eu acho que isso está em curso no Palácio do Planalto. O meu cenário, se você permitir, Fernando, é o Centrão e Rodrigo Maia e o DEM, todos esses caras que mantêm o Bolsonaro no poder, vão mantê-lo sangrando. Como eu já disse no programa passado, eu vou repetir. A partir de janeiro, o Bolsonaro vai ter uma situação política muito pior do que já é hoje, que não é boa, porque a economia continua se deteriorando, porque não vai ter mais auxílio emergencial para ele fazer populismo em cima. A gente já está vendo nas capitais como a popularidade dele está caindo, onde o auxílio emergencial tem um efeito menor. A pobreza já aumentou. Um estudo do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, já mostrou que já aumentou. Bastou diminuir de 600 para 300 reais e vai aumentar mais, infelizmente. Então você vai ter isso. Vai ter um presidente americano contra ele na Casa Branca, enfim. Mas não interessa ao Centrão tirar o Bolsonaro. Eles vão sustentar o cara lá, salvo haver revelações do Arco da Velha contra ele. Mas eu acho que eles vão deixar o cara sangrando e vão lançar um candidato da classe política. Não vai ser um antipolítico, não vai ser um Huck, não vai ser um Moro. Vai ser um político. Como foi nessa eleição municipal. Divergências. Eu não tenho tanta certeza como você. Acho que existe sim espaço para o menino Huck. O nosso menino Huck. Menino Huck. Que vai de helicóptero e jatinho particular da casa para pobre. Nem pintado de verde, Fernando. Bom, o segundo bloco termina por aqui. Vamos agora para o número da semana. Hora em que o diretor Luiz de Maza aparece com um numerito tirado da seção Igualdades, que é publicada toda segunda-feira no site da Piauí. Fala aí, Luiz. Então, gente, puxando o debate um pouco para a economia, o número dessa vez é 13,5 milhões. Isso é a quantidade de brasileiros que estavam desempregados agora em setembro, segundo dados do IBGE que foram divulgados nessa última semana. É um recorde. Para a gente ter uma ideia, 13 milhões de pessoas é mais gente do que tem na cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do hemisfério sul. E esse número está aumentando mês a mês. Em maio, já durante a pandemia, a gente tinha 10,1 milhões de desempregados no Brasil. Agora são 13,5, ou seja, esse número cresceu 33%. É um negócio impressionante. Considerando só os empregos formais, o Brasil fechou quase 900 mil vagas de trabalho desde março. E essa crise é mais acentuada em alguns estados. O pior de todos eles, de longe, é o Rio de Janeiro, onde você teve uma taxa de quase 1.000 vagas fechadas por 100 mil habitantes. Nenhum estado espera isso. É o triplo da taxa de Minas Gerais, por exemplo. Quer dizer, o Rio de Janeiro fechou 3 vezes mais vagas de emprego do que Minas Gerais. Eu vou passar a palavra para o Alceu Valença. Por quê? Tá pior, vai piorar? Tá pior, vai piorar. Eu acho que a questão é mesmo... A tendência é essa. Se você considerar que até agora o governo não produziu nenhuma proposta para a extensão do auxílio emergencial, o que é absolutamente impressionante, realmente o negócio tá... Porque se não tiver nada, aí vai virar... Realmente é salve-se quem puder, né? Inclusive para o Bolsonaro, salve-se quem puder, porque o cara não tem nada para dizer, assim, não dá para estender a proposta. Ele tá tentando requentar aquele discurso dele de que ele estava certo, de que e pondo a culpa em quem fechou a cidade, etc. Deu super certo pro Trump, né? Pois é.
O que a gente sempre apostou, eu pelo menos achava, que ele iria produzir uma proposta, nem que fosse furando o teto de gastos, para criar uma extensão aí do auxílio emergencial menor do que o valor anterior, não tem problema, mas que ele pudesse dizer que ele mudou a situação. Ainda pode acontecer, nós estamos no dia 15 de novembro, tem 45 dias para acabar o ano, mas está cada vez mais esquisita a situação, né? Eu acho que a gente vai falar no próximo bloco, ele está percebendo que está dando ruim. Como tudo é animador, agora só nos resta falar no terceiro bloco sobre o ataque às vacinas feito pelo Bolsonaro. A gente já volta. Joe Biden foi eleito presidente de uma nação dividida, arrasada pelo coronavírus e mergulhada em uma recessão econômica. Mas esses não são os primeiros grandes desafios da vida de Biden, que foi senador por 36 anos e vice de Barack Obama, enquanto enfrentava a perda do filho Beau, vítima de um câncer no cérebro. Na autobiografia Promessa de Pai, Joe Biden revela os bastidores da sua vida pública e pessoal e o seu projeto para unir o país. A obra chega ao Brasil pela Intrínseca e está com 20% de desconto no Submarino. É só usar o cupom PRESIDENTE. Muito bem, nessa semana nós assistimos a mais um episódio grotesco da guerra de Bolsonaro contra a vacina chinesa Coronavac, que vem sendo testada pelo Instituto Butantan em São Paulo. Na segunda-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou a suspensão dos testes da Coronavac depois que um dos voluntários morreu. A Anvisa, que é um órgão federal, é presidida pelo Antônio Barra Torres, que é um contra-almirante aliado do Bolsonaro. Depois do anúncio, o presidente foi às redes sociais comemorar a suspensão dos testes e disse: morte, invalidez, anomalia, essa é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomá-la. O Instituto Butantan protestou contra a decisão da Anvisa e horas depois, no mesmo dia, veio à tona a notícia de que o voluntário havia, na verdade, se suicidado. A Anvisa, no final de tudo, anunciou a retomada dos testes. Enfim, um imbróglio no qual o Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que a capacidade dele de delinquir é ilimitada. Toledo. Bom, estamos aqui com o levantamento da Arquimedes sobre o que aconteceu nas redes por conta desse assunto e, para mim, está claro que foi mais uma política diversionista do Bolsonaro para tirar o foco do que importa, que são os inquéritos contra os dois filhos dele, o Flávio, que já foi denunciado e a justiça vai decidir se aceita ou não, e o Carlos, que, diz a revista Época, está para ser denunciado também. O que aconteceu sobre vacina? O Bolsonaro comemorou a morte da pessoa que estava participando dos testes e disse que havia ganho do Dória a disputa e apanhou de 70 a 30 nas redes. A diferença é que os 30% bolsonaristas estavam bem alinhados com o discurso ensaiado, porque ele vem cultivando o seu público contra a vacina já há meses. Porém, pegou mal e ele rapidamente tentou mudar de discurso e fez aquele pronunciamento peripatético em que ele declarou guerra aos Estados Unidos e lá apanhou mais ainda. Foi 85-15 no discurso da pólvora, né, contra a saliva, mostrando que Bolsonaro está fazendo qualquer coisa, inclusive apanhar, para livrar os filhos e o esquema da rachadinha que ele deve ter inventado e os filhos devem ter herdado, né? Catástrofe do ponto de vista de opinião pública, se saiu mal, mas conseguiu o objetivo principal, que era desviar a atenção das pessoas sobre o que realmente importa. Me chamou a atenção que durante essa escalada aí entre Bolsonaro e João Dória, que o João Dória ficava mandando no WhatsApp, numa rede de transmissão dele, que ele manda para jornalista, cada emissora de televisão e rádio que entrava no ar ao vivo com a coletiva do Instituto Butantan. Bem João Dória, assim. Band está transmitindo ao vivo. Globo News está agora transmitindo ao vivo. Foi disparando, assim, 10 listas de emissora. Quer dizer, ele estava dizendo que o Bolsonaro não estava preocupado com a saúde da população e a vacina, mas ele estava muito mais preocupado também com quem estava transmitindo ao vivo.
Pois é, quero chegar nesse ponto, mas antes eu queria contar um pouquinho para vocês o que eu apurei aí sobre os bastidores dessa confusão de Anvisa, Butantan e etc. Até porque eu acho que esses bastidores ajudam a gente a entender o deplorável ponto em que a gente chegou aí nessa questão da vacina. Por quê? O que ficou claro para mim, conversando com as pessoas envolvidas aí diretamente no imbróglio? De fato, o Butantan não informou a Anvisa inicialmente que o caso do voluntário que morreu era de suicídio. Isso é verdade. O que foi dito no primeiro formulário que o Butantan enviou para a Anvisa, lá na sexta-feira, dia 6 de novembro, é que havia um óbito, uma morte não esperada, quer dizer, não era por Covid. A mesma informação que foi enviada para a Anvisa era que era improvável que a causa da morte estivesse relacionada à vacina. Estava escrito assim na comunicação feita pelo Butantan à Anvisa. E aí, assim, né, dizer que é improvável é diferente de descartar peremptoriamente. Se você não diz nada desde o início que poderia ser um suicídio, nem descreve a situação que depois veio à tona quando o boletim de ocorrência se espalhou e viralizou pelo WhatsApp, mostrando que a pessoa foi encontrada sem vida no banheiro de casa, do lado tinha uma seringa. Se você não envia isso nem na primeira informação, no dia 6, quando os sites do Ministério da Saúde estavam sob o ataque de hacker, e também não envia na segunda-feira, quando a Anvisa pediu as primeiras informações sobre eventos adversos, e o que aconteceu foi que só na reunião que houve no dia seguinte, já com a vacina suspensa, que o Butantan informou que poderia ter sido suicídio, dá para entender a atuação da Anvisa. O Butantan também não tinha informado o Comitê Independente Internacional da Coronavac, que já podia também ter ajudado a eliminar o questionamento. Então, a gente entende isso. Mas também, sabendo que o Butantan é um instituto de tradição, muito conhecido, muito acostumado a fazer testes de medicamentos e vacinas, isso nos leva de volta à questão da politização. Porque, obviamente, que o Butantan não informou, não é porque ele não sabia. O que existe hoje entre o Butantan e a Anvisa é uma desconfiança mútua. E o Butantan certamente tinha medo, sabia da possibilidade de suicídio e temia que pudesse ser alvo de uma ação política. O que faz sentido, porque assim que se soube, primeiro da morte e depois do suicídio, milhões de teorias começaram a pipocar nos zaps bolsonaristas. Eu recebi, inclusive, zaps e memes e cards disseminando teorias de que a vacina chinesa provoca distúrbios neurológicos que poderiam levar à depressão e à morte. Então, assim, você tem uma questão em que o Instituto de Pesquisa teme a agência de vigilância e você tem uma situação em que a própria agência de vigilância também não tem um diálogo com o Instituto de Pesquisa. Você está suspendendo uma vacina, nós estamos numa situação de emergência de saúde, seria a questão de bom senso, avisar, informar, para que um release com 10 minutos de diferença, espera para falar com a Anvisa, divulga o release, lógico que todo mundo espera uma transparência da Anvisa, mas é óbvio que todos os passos dessa crise, que é uma crise dispensável, foram causados e provocados pela extrema politização dessa questão. E aí vem o presidente Bolsonaro, faz essa declaração que a gente já comentou, comemorando a morte dessa pessoa, que é inominável, impensável, uma pessoa normal fazer uma coisa dessas. E nesse caso eu tenho uma avaliação um pouco diferente do Toledo, porque a sensação que eu tenho a partir das conversas que eu tive lá em Brasília é que o Bolsonaro sentiu sim que pegou muito mal, obviamente, pegou super mal essa frase, ainda bem que pegou mal, porque significa que alguém tem juízo nesse país. Agora, o que ele fez à tarde, ele falou uma quantidade de coisas que só mesmo na reunião ministerial do dia 22 de abril a gente viu tanta profusão de absurdos e barbaridades. Eu brinquei no Twitter que o meu contador de barbaridades bugou, porque era tanta coisa, mas o fato é que ele repetiu a fala, chamando os brasileiros de maricas por terem medo da Covid, dizendo que tem que enfrentar a doença. E eu sei, porque lá em Brasília, nesses dias, e depois ultimamente eu tenho ouvido muito falar, que o Centrão, principalmente esses ministros do Centrão, especialmente o Fábio Faria, que é o ministro da Comunicação, não se incomodam tanto com outras falas do Bolsonaro, mas se incomodam muito com essas falas sobre Covid, porque sabe que isso dá ruim. Eu só queria concluir deixando aqui uma provocação para vocês, para a gente pensar. Nessa edição da Piauí, eu até assinei um artigo falando isso, que essas primeiras bravatas do presidente sobre a vacina, do Bolsonaro, lá no começo, mandando suspender a
vacina e chamando a vacina de vacina chinesa do Dória, vieram depois de um silêncio de alguns meses em que o Centrão gostava de dizer que tinha domado o Bolsonaro. Fábio Faria foi aí incensado na imprensa como tendo sido a pessoa que convenceu o presidente a ficar quieto e que agora o presidente estava em outra fase. Nesse artigo eu até falo isso, que eu achava e continuo achando que essas falas bravatas do presidente sobre a vacina, essas barbaridades que ele diz, elas têm uma função também tática de ele mostrar para esses aliados dele quem é que vai controlar a narrativa. Nesse momento anterior, ele ficou quieto porque ele estava ameaçado. Realmente ele chegou a acreditar que ele poderia ser alvo de um golpe. Agora não. Agora ele acomodou ali a situação com o STF, com o Centrão e está sentindo que precisa reagir. O que eu ouvi no Palácio do Planalto essa semana foi que tinha uma grande ressaca moral do presidente, que tem a ver com a vitória do Biden. Acho que a gente pode falar também desse negócio da saliva, da pólvora, essa ridiculeza. Tem a ver com a sensação de que ele não consegue criar essa alternativa para o auxílio emergencial. Tem a ver com as decisões contra o Flávio Bolsonaro, denúncia, a investigação. Então, parece que tem também uma coisa do presidente exasperado, irritado e resolvendo bancar essa aposta. Eu até brinco no artigo que assim, agora que a gente vai ver como é que isso vai se acomodar, se é o Centrão que vai ter que engolir essas coisas do Bolsonaro e tem engolido, ou se foi o Bolsonaro que fagocitou o Centrão. Vamos ver, não sei, eu acho que o Bolsonaro está muito num momento de muita fragilidade, mas eu acho que o Bolsonaro está fagocitando legal. Em condições normais, o Bolsonaro já estaria sofrendo um processo de impeachment, porque ele está empilhando crimes de responsabilidade. A condução da pandemia, em vários momentos, ele correu em crimes ou em atitudes criminosas que podem responsabilizá-lo ou deveriam responsabilizá-lo. Eu acho que ele é que dobrou o Centrão, na verdade. Eu acho. Porque depois de tudo que ele fez, de ter feito o desmanche das instituições, ou tentar avacalhar as instituições, tentar dar golpe, tentar fazer tudo que ele fez, ele no final traz o Centrão que está sendo cooptado. É óbvio que é um jogo em que todos, em tese, ganham, porque o Bolsonaro foi se ancorar ali com medo de que os filhos sejam presos. Essa que é a verdade. É isso que está em jogo, porque as evidências vão se acumulando, né, a respeito da coisa da rachadinha. E o envolvimento da milícia, do Adriano da Nóbrega, que foi morto em circunstâncias muito esquisitas lá na Bahia, o Queiroz, etc. A família era um pouco catalisador da milícia no Rio. Tudo isso levou ele a fazer esse freio de arrumação com a ajuda dos militares com o Centrão. Agora, foi ele que está cooptando, né? Eu vou abrir uma divergência aqui, como diríamos. Ixi, mas vocês estão muito educados. O Centrão é o grande vencedor dessa eleição, porque conseguiu consolidar suas posições, conseguiu mais espaço no orçamento público, conseguiu não só verbas, mais cargos, mais poder, mais influência, ou seja, o Centrão está em expansão às custas do Bolsonaro. E vai encontrar, a partir de 2021, um Bolsonaro enfraquecido pelas denúncias contra os filhos, pelo cenário internacional e principalmente pela economia, pelo fim do auxílio emergencial. Vai ficar dependente do Centrão para aprovar um novo auxílio emergencial. Ele vai ser, ele não vou chamar de inocente útil porque ele não é inocente, mas vai ser o bicho útil ali na presidência para eles. Então, do meu ponto de vista, o que a gente está vendo é que nessa guerra da vacina, perderam os dois, perdeu o Bolsonaro e perdeu o Dória também. Basta ver o que aconteceu com a popularidade de ambos em São Paulo, na capital, onde aumentou a impopularidade dos dois no meio da guerra. Quem está saindo vencedor dessa história é o Bruno Covas, que melhorou a sua popularidade. Se caso venha a se reeleger, vai se reeleger às próprias custas, vai sair da sombra do Dória e vai se posicionar, se quiser, num campo anti-Bolsonaro. Mas enfim, só para deixar clara a divergência. O Zé tem razão quando ele fala que ele vai ficar dependente do Centrão e é possível que isso se acentue. Mas isso também traz benefícios para ele, né? Ele rebaixou a política como pôde ao longo desse período. Aí no final, depois que ele acabou de fazer tudo, ele vai lá e se associa ao Centrão porque não tinha mais para onde correr, né? Bom, terceiro bloco finito. Vamos agora ao momento que realmente interessa, segundo o diretor colocou aqui. Interessa pra você, diretor. E pra Malu, pra mim e pro Toledo é uma tortura. Eu vou tomar um café, pelo menos, volta em grande estilo. Eu já desisti do Kinder Ovo. Só a vereador do Rio de Janeiro foi o máximo. Pra mim, não dá mais. Quem que você acertou mesmo outro dia, Toledo? Você acertou o João Gordo. Um personagem nacional, conhecido, cultura popular. Claro. Solta aí, Luigi. Olha que escárnio quando você, mamãe.
Você já viu como é que São Paulo está crescendo o tempo todo? Muito mais. Gilson da Embratur. Né? Hotéis para cães. Hotel para papagaio. Isso tem. Nacional. Mas não tem para mamãe colocar seu filho de maneira digna. Seu Covas, onde você tá com a cabeça, cara? Para abrir pets, 24 horas por dia tem. À noite, madrugada, vai lá a madame com o cachorrinho e tem lugar para o cachorrinho e não tem para mamãe colocar seu filho? Ô, Boulos, cadê você, Boulos? Você não fala disso? Cadê você, ô Covitos? Cadê você, russo desumano? Seu França? Vocês não estão nem aí, sabe por quê? Vocês estão afim do dinheiro da campanha. Vocês estão afim de se locupletar dessa fortuna que esse fundão... Ei, Malu, cadê você, Malu, que não acertou? Cadê você, Malu? Eu admiro o Levi Fidelix porque, você vê, ele fala contra os próprios interesses, né? Falando contra os animais. É Aerotrem. Meu Deus. O Levi Fidelis, ele é candidato a tudo desde que eu era jovem. Ou seja, em outra encarnação, em outra era geológica. Faz muito tempo. A produção informa que é, de fato, Levi Fidelis, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Partido do Mourão, em live transmitida no seu canal de YouTube no último dia 9. Muito bem, Toledo. Aerotrem. Bom, a gente passa finalmente para a cartinha dos ouvintes. Fiquem aí que a gente já volta. Diz na ficha militar, 1,83 m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por 5 partidos. Na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é o presidente. 6 episódios às quartas, grátis, no Spotify. É isso. Se você ainda não ouviu o Retrato Narrado, eu recomendo. Agora que a primeira temporada terminou, aproveita para maratonar. E se você gostou, Fernando, você pode ouvir também os conteúdos extras que você encontra no site da Piauí, com os bastidores das gravações e as pessoas que fizeram o podcast. Muito bem lembrado. Bom, sem mais delongas, as cartinhas. Eu vou começar lendo uma mensagem que chegou aqui do Giovanni Pirelli. Não sei se ele é herdeiro da Pirelli. Vejam só. Queridas pessoas do foro, ficaria muito feliz se vocês pudessem mandar os parabéns para minha mãe, Francesca, que faz 65 anos nessa sexta, dia 13. Ela mora na Itália e nós conversamos todas as semanas. Desde que começou a pandemia, decidimos falar no telefone só depois que ela tivesse ouvido o foro. Assim não preciso mais atualizá-la sobre os horrores do Brasil. E aí podemos pular direto para a parte do carinho. Obrigado por salvarem minha relação com a minha mãe, que agora fala de vocês para todo mundo lá na Itália. Baci a tutti voi, complimenti per il lavoro e tanti auguri, mamá. Muito simpático, Giovanni Que Pirelli. maravilha! Como é que fala isso? Maravilha. Mas que belo, Maravilha. que maravilha. Eu queria aproveitar, eu recebi pelo Twitter uma mensagem da Camila e ela diz o seguinte: peço muito, muito, muito que vocês mandem beijos para a pequena Luísa. Luísa é filha da Carita, essa Teresiner, raiz mesmo, que me apresentou a vocês. Tentei que esse beijo chegasse antes do nascimento dela, mas não deu certo e amanhã a pequena completa, hoje, sexta-feira, 1 mês de vida. Então, 1 mês de vida da Luísa. Um beijo para Luísa, um beijo para Carita. Muito obrigado pela audiência. Isso aí. E eu tenho aqui 2 beijos. Um beijo internacional e um beijo nacional. Vou começar pelo internacional, que é uma mensagenzinha que eu vou ler aqui, que chegou da Juliana, que mora em Princeton, nos Estados Unidos, enviou aqui pra gente, e dizendo que... Escrevendo para dizer que amei a sugestão de podcast feita pelo Bernardo. Agora que acabou Praia dos Ossos, esse podcast sobre Wind of Change veio em boa hora. A música colou na minha cabeça. Juliana, também. Menina, quando me dou conta, tô cantando. É bom que pratico meu inglês. Beijos pra vocês e mandem um abraço pros meus queridos vizinhos de Princeton. Vinícius, Maria Paula e Melzinha, todos viciados
todos no foro. Beijos para vocês. E falando em questões relevantes nacionais, eu tenho um beijão para mandar para os meus amigos de Recife, minha linda e querida Recife, Beto Faria e Ângela Ferreira da Silva. São duas figuras incríveis, como eles dizem lá, eles não são incríveis, eles se amostram. Então, Beto e Ângela se amostram. Beijo pra vocês e até. Ô, gente, eu não sei se vocês sabem, mas tem gente que usa o foro pra paquerar. A produção passou uma mensagem do Fernando Campos. Ele falou assim: queridos podcasters, acompanho o foro desde o começo. Parabéns pelo trabalho. Também escrevo pra dar um alô carinhoso pra Paula, que conheci no Happn, que é um aplicativo parecido com o Tinder. Estou no chaveco virtual, me adequando à pandemia, e seria um belo agrado se vocês pudessem mandar um beijo pra Paula. Ela também é ouvinte do foro. Forte abraço. Bom, um beijo pra Paula e boa sorte pra vocês. Acho que toda forma de amor vale a pena. Lucas Kaufmann mandou um e-mail dizendo o seguinte: moro em Singapura e ouço o foro todo sábado devido ao fuso de 11 horas de diferença, né? Notei que o Teresino anda meio sumido nos últimos programas, mas para compensar, tive um encontro recente com alguns dos seus parentes sudestino-asiáticos. O encontro se deu casualmente assim que desembarquei do metrô ao lado da minha casa. Seguem fotos comprovando minha história. Um grande abraço para vocês do outro lado do mundo. E a foto mostra uma porção de primos do Teresino fuçando a grama ali do lado do metrô em Singapura. E já para o pessoal do Bingo ficar feliz, vamos completar a cartela, né? Quero aqui registrar, usando o tweet do Luciano DM, vários tweets disseram a mesma coisa, chamaram atenção para a mesma coisa, que é o seguinte: tá virando modinha nos Estados Unidos os caras chamarem o governo Trump de caquistocracy. Quero só dizer que eles estão nos imitando, né? A gente fala em caquistocracia aqui já faz tempo, os americanos sempre, o império se curva mais uma vez ao foro de Teresina. E para dar bingo na cartela inteira, só avisar que durante a transmissão ao vivo do foro, a partir das 17 horas desse domingo, vamos acompanhar, obviamente, com grande destaque, a apuração da eleição em Matão. Claro. Bom, vamos ver quantos meses os americanos vão começar a falar em merda milanesa, porque a gente também... Deep fried shit! É isso. É sem musiquinha esse encerramento? Então tá, vamos botar o Homem Disparou, vai, gente. Que serve pra todos os candidatos e serve pro Toledo, né? Que o Toledo hoje disparou, né? Fala aí. Encerra com o Homem Disparou aí. O Homem disparou. O Homem disparou. O programa dessa semana vai ficando por aqui. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz Maza. Os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Helstab e do Renan Suquevicius. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina, gravado em nossas casas e no estúdio Rastro, onde está a Malu, sempre com o apoio do nosso querido Dani Di e da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros Silva, me despeço deste trio ternura. Thaís Bilenque, tchau, Thaís. Tchau, gente, foi ótimo voltar. Bem-vinda de volta. Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, gente. Até domingo. Estamos esperando vocês lá no Foro ao Vivo de Eleições. E José Roberto de Toledo. Tchau, Zé. Até logo mais, né, Fernando? E você, ouvinte, não nos deixe sós lá no domingo a partir das 17 horas e até a hora que aguentarmos. E você aguentar. Exato. É isso, pessoal. Nos vemos no domingo, no Foro ao Vivo. Esperamos vocês por lá. Até.